Bom, e hoje vamos ler o capítulo 4 do Evangelho de Mateus, segundo a melhor tradução para a língua portuguesa. E aí, vai se iniciar dessa forma o capítulo 4. Outra vez, ele começou a ensinar à beira-mar. E ajuntou-se a ele uma grande multidão, de sorte que entrou e assentou-se no barco, flutuando no mar, enquanto toda a multidão ficou em terra, na beira do mar. Aí ele começou a ensinar-lhes muitas coisas por parábolas, e disse-lhes no seu ensinar: ouçam, é que um semeador saiu a semear. E aconteceu que, no semear dele, uma parte caiu junto do caminho, e os pássaros vieram e a devoraram. Já a outra parte caiu em uma área pedregosa, onde não tinha muito solo, e logo brotou, porque não havia profundidade de solo. Mas ao nascer do sol foi queimado porque não tinha raiz e secou-se. Já a outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Já a outra parte caiu dentro da boa terra, e ficando e crescendo começou a produzir frutos, dando 30, 60 e até 100 por um. Aí ele disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ele ficou só, os que estavam ao seu redor com os 12 pediram explicações da parábola. E ele lhes disse: a vocês tem sido dado a saber o mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora, tudo está sendo dado por parábolas, para que, ao ouvirem, vejam, mas não percebam, e ao ouvirem, ouçam, mas não entendam, para que não venham a se arrepender e seus pecados lhes sejam perdoados. Aí ele lhes disse: vocês não entendem esta parábola? Como então entenderão todas as parábolas? O semeador semeia a palavra. Estes são aqueles onde a palavra é semeada junto do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e retira a palavra que foi semeada nos corações deles. Preste atenção aqui. O que Satanás fez? Essa pessoa ouve a palavra e Satanás vem e retira a palavra que foi semeada nos corações deles. Então Satanás tem acesso ao nosso coração, aos pensamentos, ao ofuscar a mente. Bom, Jesus deixa claro nos evangelhos que Satanás se ocupa, se eu não me engano agora, não sei se é nos evangelhos ou nas cartas do apóstolo Paulo, que vai afirmar que Satanás se ocupa cegando o entendimento, cegando os entendimentos. Ou seja, aqui está a pessoa que ouviu a palavra, mas ela ignora de bate-pronto. Ou seja, aquela semente que cai ao pé do caminho. Você é o pregador, você é quem leva a palavra, mas Satanás vai e retira do coração dessa pessoa. Continuando aqui, de forma semelhantes, estes são aqueles semeados na área pedregosa. Logo que ouvem a palavra, a recebe com alegria. Aqui já está o outro patamar. A pessoa ouviu a palavra e ela recebeu com alegria. São aquelas pessoas que se dizem simpatizantes, talvez, né? Você leva o evangelho para ela e ela se diz: pô, eu sou simpatizante, eu acho legal, né? Eu nunca fui contra. Ou aquela pessoa que é um novo convertido. Ela se converteu, aceitou de bom grado, se batizou, mas quando vem a primeira dificuldade, primeira coisa complicada por causa de Cristo na vida dela, logo ela se ofende e abandona Cristo. Então, olha o que Jesus vai dizer, versículo 17: mas como eles não têm raiz em si mesmos, isso depende de uma raiz na pessoa mesma, dela perseverar, dela continuar crendo, são temporários. Quando surge tribulação ou perseguição, não é isso que acontece com essas pessoas? Quando ela passa por alguma dificuldade, seja financeira, enfermidade ou perseguição, ela abandona a palavra. Por causa da palavra, e vai continuar dizendo aqui, versículo 17, por causa da palavra, logo caem fora. É assim que ele diz, na tradução mais real ao original. Eles caem fora. Verso 18. E estes são aqueles semeados entre os espinhos. Eles ouvem a palavra, mas as preocupações desta era, a sedução da riqueza, os desejos exagerados por outras coisas, entram e sufocam a palavra e se tornam infrutíferas. Então preste atenção, meu amigo, como isso aqui não está presente hoje em muitas igrejas do nosso tempo. A teologia da prosperidade, as pregações permeadas e cheias de promessas de triunfalismo, né, que fomentam esses desejos na pessoa, dela buscar, e ela se sente seduzida pela riqueza, pelo sucesso material, desejos exagerados. E aqui está abarcando a todo desejo que você tem que é exagerado, que tira você totalmente do foco de Jesus.
onde seu comprometimento maior são com essas coisas, com os seus desejos, e não necessariamente o pecado. Mas ele está falando aqui de desejos exagerados por outras coisas, entram e sufocam a palavra. Essas coisas sufocam a palavra, tomam mais tempo da pessoa, a vida inteira da pessoa, e a palavra de Deus é infrutífera na vida da pessoa. A pessoa não sai do lugar. E o resultado é você ser uma terra infrutífera. Esses são aqueles que estão numa terra de espinhos. Versículo 20. Estes são aqueles semeados na boa terra. Tais pessoas ouvem a palavra, abraçam ela e produzem frutos. Você quer saber se você é um crente que Deus se agrada? De que você é uma boa terra que frutifica? Você ouve a palavra, você obedece e você produz. Você está entendendo isso? Preste atenção, meu irmão. Presta atenção. Quando você vai ver nas armaduras, né, a famosa armadura de Deus, né, lá em Efésios, que a gente vê o escudo da fé, a espada, a sandália do Evangelho, a couraça da justiça, capacete da salvação, a espada que é dita ali é a palavra rema, ou seja, a palavra de Deus aplicada. Essa palavra rema ou seja, a palavra aplicada, dita, falada, aplicada de alguma forma, ensinada, seja ensinada, propagada de alguma forma. O cristão, ele não é omisso, ele não é parado, ele não é passivo. Ele ouve, ele abraça a palavra de Deus, como está dizendo aqui no versículo 20, e ele produz fruto. Até mesmo para as vertentes da predestinação, você foi predestinado para quê? Para produzir bom fruto, como diz a carta do Evangelho de Efésios. Você foi predestinado para produzir bons frutos. E o que acontece se eu aceito Jesus, sou batizado e tudo mais, mas eu não abraço a palavra, mas eu não ouço, mas eu não produzo fruto? Aí, meu amigo, provavelmente a gente está vivendo uma religião. Como o Tiago vai dizer, nós estamos enganando a nós mesmos. Você que, é o que o apóstolo Tiago vai dizer, vocês que dizem que agrado a Deus, eu sou religioso, que eu faço isso, você está enganando a si mesmo. É como um homem que olha a sua imagem no espelho e logo se desfaz. Quando ele vira o rosto, logo se esquece do que ele viu. Verso 21. Ele lhes disse também, porventura alguém traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma caixa? Olha o contexto. Olha o contexto ligado com o que ele falou acima. Ele lhes disse também, porventura alguém traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma caixa ou de uma cama? Antes, não é para ser colocada no seu velador, no lugar mais alto, onde vai iluminar todo o ambiente, exposta à vista de todo mundo? Porque não há encoberto que não possa ser exposto, e nada tem sido escondido, a não ser para vir à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí, ele disse-lhes, preste atenção ao que vocês ouvem. Com a medida com que medirem, será medido de volta a vocês. E a vocês que ouvem, mais será acrescentado. Porque ao que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E seguiu dizendo, o reino de Deus é assim como se um homem fosse lançar a semente sobre a terra e fosse dormir, e levantar-se à noite e dia, e a semente fosse germinar e crescer, ele próprio não sabendo como, porque por si mesma a terra frutifica, primeiro um talo, depois uma espiga, então o grão é cheio na espiga, mas assim que o fruto estiver pronto, ele mete a foice, porque a colheita chegou. E disse ainda, com que compararemos o reino de Deus? Ou com que tipo de parábola devemos ilustrá-lo? É como um grão de mostarda, o qual, quando é semeado na terra, é o menor de todas as tais sementes. Mas uma vez plantado, ele cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e produz ramos tão grandes que os pássaros do ar podem descansar debaixo da tua sombra. Foi com muitas tais parábolas que ele lhes anunciou a palavra, até o ponto que eram capazes de ouvi-la, mas sem uma parábola ele não lhes falava com tudo em particular. Ele explicava tudo aos seus discípulos. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, ele lhes disse, vamos atravessar para o outro lado. Como ele já estava no barco, eles partiram com ele, deixando a multidão para trás. Aliás, outros barquinhos estavam com ele também. Ora, levantou-se um grande vendaval ciclônico, tanto que as ondas se levantaram para dentro do barco, de maneira que já se enchia, e ele estava sobre a polpa, dormindo sobre a almofada. Aí eles o despertaram e lhe dizem, mestre, não te importas que estamos perecendo?
Aí, despertado, ele repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, fica amordaçado. E o vento parou, e houve uma calmaria completa. Aí ele disse-lhes: Por que vocês estão com tanto medo? Como é que não tem fé? Eles estavam apavorados e começaram a dizer uns aos outros: Quem será este que até o vento e o mar desobedecem? Então parece aqui que até os discípulos estavam ali confusos ainda de acreditar que ele era o Cristo, né? Nesse momento, nesse episódio específico. Né? E interessante também a autoridade de Jesus sobre as calamidades do mar. Algumas vertentes vão deixar claro que provavelmente esse ciclone, essa tempestade foi provocada assim de uma forma proposital, né? Uma ação espiritual do inimigo, né? De Satanás, enfim. Mas é outra conversa mais aprofundada. Enfim, pelo fato também de Jesus ter dado uma ordem direta, né? Pode ter sido algo parecido com isso. Mas enfim, aqui terminamos o capítulo 4 do Evangelho de Marcos e logo em seguida vamos continuar no 5.